Olá! Hoje vamos ficar a conhecer outra unidade para medir ângulos. Vocês estão muito habituados ao grau, mas agora já começaram a dar o radiano. O que é o radiano? O radiano é exatamente a abertura necessária para que o arco, o comprimento deste arco, seja igual ao raio. Portanto, se aqui mede, por exemplo, 3, se este comprimento de arco for 3 também, então a abertura é de 1 radiano. Por exemplo, se o raio for 5, se eu arranjar um comprimento de arco que meça 10, então isto aqui temos 1 radiano, 2 radianos. Portanto, a definição de radiano é o ângulo necessário para que o comprimento de arco seja igual ao raio. O radiano tem uma conversão direta para ângulo, portanto, são proporcionais. Portanto, se eu tiver π radianos, π, o tal 3,14 radianos, isto corresponde a 180 graus. Utilizando uma regra 3 simples ou uma proporção, eu posso converter sempre todos os radianos em graus ou graus em radianos. Por exemplo, se eu quisesse saber 75 graus quantos radianos são, eu podia fazer a regra 3 simples. O π, sendo o π 3,14 calculado na máquina, ou então, sempre que possível, trabalharemos com valores exatos. Aqui o mais importante mesmo é eu perceber como é que eu posso dividir o π. Ou seja, 180 graus, eu estou a representar a semicircunferência superior, portanto, em vez de representar a circunferência trigonométrica toda, estou só a representar a parte de cima. O 180 graus corresponde, e agora vou usar o vermelho, corresponde a π. Portanto, se eu dividir a meio este ângulo, eu sei, em graus vocês já estão muito habituados, vocês sabem logo que é 90 graus. Mas agora interessa-me que vocês esqueçam os graus, não andem sempre a fazer a conversão de graus para radianos, porque não compensa. É muito mais simples se vocês perceberem o funcionamento das frações e perceberem o funcionamento dos radianos e a divisão do π. Ou seja, como vocês sabem, desde agora dá-se no terceiro ano, no quarto e no quinto, as frações, se isto é a minha unidade, então aqui eu tenho exatamente meia. Portanto, eu estou a dividir o π em 2. Então aqui é o π meios, este é o 0 e aqui é o π meios, isto é metade. Por exemplo, se eu dividir em 4, se eu dividir o π em 4, 1, 2, 3, 4, então a primeira fração é 1/4 de π. Se eu continuar a contar, já conto 1/4, 2/4 de π, 2/4 de π, que simplifica exatamente para π meios, e por isso é que se utiliza o π meios. E este ângulo aqui é π quartos, 2π quartos, 3π quartos. Podem contar sempre assim. São 3 partes de 4. Já como no conceito de frações, eu para chegar aqui, cada bocadinho é 1/4 e eu para chegar ali utilizei 3 bocados, 3 partes, portanto 3 quartos. Para os negativos acontece exatamente o mesmo. Se eu tiver uma divisão em quartos, mas eu tiver a contar para os negativos, significa que também tenho que dividir isto em 4, isto é o menos π quartos, menos 2π quartos, menos 3π quartos, e por aí fora. Por exemplo, o 5π quartos onde é que fica? 5π quartos, eu conto 1π quartos, 2π quartos, 3π quartos, 4π quartos e 5π quartos. Portanto, este ângulo aqui, tanto pode ser contado pelo lado positivo, pelo sentido positivo, que é o 5π quartos, ou pelo sentido negativo, que é menos π quartos, menos 2π quartos, menos 3π quartos. Importante é perceberem este conceito de fração e as divisões do π. As divisões usuais, as que estão na tabela de referência, são as dos π quartos, são as dos π sextos e as dos π terços. Vamos fazer isso no instante. Se eu dividir o π em 6 partes, então cada bocadinho é 1/6. Portanto, aqui é o π sextos, aqui é o 2π sextos, 3π sextos, 4π sextos, este, por exemplo, é o 5π sextos.
Portanto, aqui eu conto incluindo o eixo do y. Portanto, aqui está o eixo do y, aqui está o eixo do y, aqui está o eixo do y e este é o eixo de x, obviamente. Na divisão em π terços será provavelmente a que vos pode causar alguma confusão. Porque se eu tenho π, se eu dividir em 3 partes, o π, o meu eixo do y não vai contar. Portanto, se aqui é 0 a π, este é o π terços, este é o 2π terços, π terços, 2π terços, 3π terços que dá π. Mas o y estaria aqui e não conta, por isso, nesta situação é um erro, infelizmente é um erro comum, os alunos dizerem que este ângulo aqui é o π terços, 2π terços e 3π terços. Está errado, nos terços o y não deve ser contado, não pode ser contado. Portanto, estas são as divisões comuns do π, mais comuns, mas poderia haver outras que é o conceito de fração na mesma. Vou aproveitar então para fazer um paralelo em relação àquilo que fizemos em graus, que é razões trigonométricas dos valores de referência. A tabela de referência tem o 30, o 45 e o 60 e que agora nós já não vamos trabalhar em graus, vamos trabalhar em radianos. Portanto, temos o π sextos, o π quartos e o π terços. E os valores são 1 meio, raiz 2 sobre 2, raiz 3 sobre 2 e agora ao contrário, raiz 3 sobre 3, 1 e raiz 3. Conclusão, se nos perguntarem quanto é que é o cosseno de 3π quartos, quanto é que é o seno de 7π sextos, quanto é que é a tangente de 4π terços. Ora bem, a minha sugestão é que vocês se habituem mesmo a utilizar a circunferência trigonométrica. Ela vai ser a vossa melhor amiga para vos ajudar no raciocínio. Portanto, se eu representar o 3π quartos numa circunferência trigonométrica, eu tenho que dividir em 4 partes e vou contar 3. Portanto, uma parte, 2 partes, 3 partes. 3π quartos. Então, o que é que eu posso dizer sobre o cosseno de 3π quartos? Ora bem, se estamos a falar da divisão em quartos, estamos a falar desta coluna. Estamos a trabalhar com os valores do π quartos. Só que o cosseno em π quartos, como se vê no x, é positivo e o cosseno em 3π quartos, como se vê no x, é negativo. Portanto, aqui o cosseno é raiz 2 sobre 2, mas negativo. 7π sextos. Ora bem, 7π sextos, eu faço a circunferência, divido em 6 partes, e conto 7, ou seja, 1π sextos, 2π sextos, 3π sextos, 4π sextos, 5π sextos, 6π sextos, 7π sextos. Preciso de passar mais. Portanto, este é o 7π sextos. E o que é que eu posso dizer sobre o seno? Relembrando, o seno vê-se no y. Portanto, enquanto o seno de π sextos é 1 meio, o y aqui já é negativo. Portanto, se esta medida é 1 meio, aqui vai ser menos 1 meio. E a tangente de 4π terços? A tangente vê-se no eixo das tangentes. O 4π terços fica em π terços, 2π terços, 3π terços, 4π terços. Cuidado com aquilo que eu disse anteriormente. π terços, este não conta. Portanto, π terços, 2π terços, 3π terços, 4π terços. A tangente aqui, eu tenho que prolongar. E a tangente vai dar exatamente no mesmo sítio do que a tangente do π terços. Portanto, a tangente de π terços é raiz de 3, a tangente de 4π terços também é positiva e também é raiz de 3. Portanto, isto com a circunferência torna-se mais simples. Trabalhem, pratiquem, isto torna-se fácil com alguma prática. Usem a ficha de trabalho e vamos lá.